Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para dar uma revisadinha no conceito de como foi descoberto a ideia do átomo, né? E como os modelos atômicos foram se montando ao redor da história, né? Então, primeiramente, desde a pré-história, o ser humano se interessa de entender como os materiais que ele encontra na natureza são formados, né? Mas dos que a gente tem registros mais recentes, da onde já existia escrita, né? O Tales de Mileto seria o primeiro cientista ali a tentar bolar uma teoria para explicar qual seria a composição dos materiais que ele encontrava na natureza, né? E aí o Tales, ele acreditava que a água seria o princípio formador de todas as coisas, né? Então, ele acreditava que em todos os materiais existiria água dentro deles, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Por exemplo, a gente pode ter metais puros que não vão ter água na sua composição. Pode ter polímeros que não vão ter água na sua composição. Mas se a gente pensar estritamente em seres vivos, todos os seres vivos vão ter água na sua composição. Então dá para a gente dizer que vai existir água em uma determinada classe de seres que a gente encontra no universo, né, e na natureza. Então essa era a ideia do Tales, que a água deveria estar em todos os compostos, né? Depois dele veio lá o Anaximandro, que acreditava que existia um elemento que estaria presente em todos os compostos também. Ele chamou esse elemento de áperon. Ele acreditava que o áperon estava presente em todos os compostos, mas hoje a gente sabe que é verdade, até porque esse elemento nem existe, né? Não existe também um elemento comum a todas as substâncias, né? O carbono está presente em várias das substâncias, principalmente das orgânicas, né, das bioquímicas, mas ele não está presente em todas. Existem substâncias inorgânicas que não apresentam carbono na sua composição, né? Depois, então, veio o Empédocles, que era um cientista que desenvolveu, era um filósofo, né, um filósofo antigo, que desenvolveu a teoria dos 4 elementos. Então, ele acreditava que tudo na natureza era possível de se formar a partir de água, ar, terra e fogo, que ele elegeu como os 4 elementos principais, né? E aí, hoje a gente sabe que existem substâncias sintéticas que não podem ser formadas a partir da água, ar, terra e fogo, né? Por exemplo, polímeros, como eu já falei, né? Existem muitos que não são possíveis de se encontrar matéria-prima na água, ou na terra, ou no ar, né? Então, deve ser feita a preparação desses compostos aí em laboratório, né? Por isso, a gente sabe hoje que não é verdade que não são todos os elementos possíveis de se obter a partir da água, ar, terra e fogo. Mas na época, os filósofos mais populares, né, mais conceituados, eram o Platão e o Aristóteles, né, os discípulos do Sócrates, que é o filósofo mais famoso da história, né? E aí, tanto Platão quanto Aristóteles acharam que a teoria do Empédocles era muito interessante, que explicava muito bem as coisas e os fenômenos que eles conheciam na época, né? Então, o Platão e o Aristóteles apoiando a teoria do Empédocles, ela ficou muito bem validada na comunidade filosófica da época, e por muito tempo se achou que realmente a partir dos 4 elementos podia se fazer qualquer material existente aqui na face da Terra, né? Concomitantemente a eles existiam o Leucipo e o Demócrito. O Leucipo era um filósofo mais antigo, daqueles, apesar de estar desenhado no retrato aqui com um papel na mão, ele era daqueles filósofos mais raiz, né? Que era o filósofo que não gostava muito de escrever as coisas que ele pensava, que ele falava. O objetivo dele era mais juntar uma galera e conversar sobre a filosofia, né? Sobre a sociedade, sobre a ciência da época, né? E o Demócrito, que era o aluno dele, já era um filósofo mais moderno que escrevia os pensamentos do seu mestre, que era o Leucipo, né? E aí o Leucipo teve uma concepção filosófica em que ele pensou assim:
posso pegar qualquer material e ir cortando, cortando, cortando em várias partes, cortando até que eu vou chegar a uma parte mínima, que eu não vou conseguir cortar mais. Seria uma parte indivisível. Então, por isso, Leucipo e o Demócrito são os pais do atomismo. A palavra átomo significa não divisível, né? A significa não e tomos significa divisão. Então, ele acreditava que o átomo seria a menor partícula possível de ser encontrada em qualquer composto da natureza e que seria uma partícula indivisível, formadora de todas as coisas, né? Mas, justamente pelo Aristóteles e o Platão terem apoiado na época a teoria do Empédocles, o Leucipo e o Demócrito ficou bem descreditado, né? A teoria deles ficou bem descreditada porque os filósofos mais respeitados da época apoiaram outra teoria, e aí ele acabou morrendo sem ter o verdadeiro reconhecimento pela ideia tão revolucionária que ele conseguiu ter lá alguns séculos antes de Cristo, né? Sem ter tecnologia nenhuma, apenas com a imaginação dele funcionando, ele foi capaz de elaborar essa teoria, né? Mais de 1000 anos depois, o Dalton achou essa ideia muito interessante do Leucipo e do Demócrito, né? E aí, com mais tecnologia, né? O Dalton viveu ali pelo século XVIII, né? Então 1700 e alguma coisa. Ele, por vários anos, né? Ele estudou a composição dos elementos, né? A composição dos materiais que ele encontrava na natureza. E aí, a partir de análises em que ele media massas dos reagentes antes e depois de ele submeter eles a alguns processos, como contato com a água, ou mesmo contato com outros compostos, né? E aí, ou contato com o fogo, por exemplo, né? E aí ele observava a massa, medindo a massa antes e depois desses processos que ele submetia os materiais, né? E aí ele achou muito interessante a teoria do Leucipo e do Demócrito e achou que era verdade, que deveria existir alguma partícula que seria impossível de se dividir, né? Então, o átomo de Dalton, ele tem 4 características. Ele é considerado maciço, ou seja, que ele possui massa por todo o seu volume, né? Esférico, ou seja, tinha a forma de uma esfera, né? Indivisível e indestrutível. Então, esse era o conceito do modelo atômico de Dalton, muito parecido com uma bola de sinuca, né? E aí, o Dalton também postulou que toda a matéria era formada por átomos, que átomos do mesmo elemento vão apresentar a mesma massa, que daria para formar compostos através da associação de átomos, fazendo ligações químicas, né? E que em uma reação química, átomos não são criados nem destruídos, apenas sofrem rearranjos estruturais, ou seja, mudam o jeito que eles se ligam e aí forma um composto diferente, né? Então aqui dá para a gente, analisando com o conhecimento de hoje, ver que algumas coisas que ele falou são verdade até hoje e outras não, né? Hoje a gente sabe que o átomo não é maciço, né? A maior parte, inclusive, do átomo é de espaços vazios, que o átomo também não é esférico e também não é indivisível, né? Ele é formado por prótons, por nêutrons, por elétrons, né? E também não é indestrutível, né? Ele pode ser quebrado em partes menores, né? Mas ele estava certo ao dizer que toda a matéria é formada por átomos, isso é verdade. Átomos do mesmo elemento não apresentam sempre a mesma massa, né? Existem elementos que a gente chama de isóbaros, que vão ter a mesma massa, mas pertencer a elementos diferentes. Então, átomos que possuem a mesma massa e têm elementos e são pertencentes a elementos diferentes, a gente classifica como isóbaros. Então, não dá para dizer que a mesma massa vai caracterizar a identidade de um átomo, né? Mas ele também acertou dizendo que compostos são formados pela associação de átomos e que numa reação química você não destrói nem cria átomos, apenas rearranja eles estruturalmente, né? Lógico, se você pensar numa reação radioativa, que é uma reação nuclear, aí existe a possibilidade da quebra desses átomos, né? E não só o rearranjo estrutural.
Como o Dalton não explicava os fenômenos de eletrização, o Thomson resolveu fazer experimentos para tentar explicar essa capacidade de conduzir corrente elétrica, né, ou de ter cargas das substâncias encontradas no nosso cotidiano, né? E ele, então, o Thomson era professor do Rutherford, que é o próximo cientista do modelo, realizava experimentos aplicando correntes elétricas, né, potenciais elétricos em gases, né? E aí ele descobriu que o átomo possuía partículas positivas e negativas, e as negativas ele chamou de elétrons. Então ele acreditava, veja que o modelo dele é parecido com o modelo de Dalton, né? Ele ainda acreditava que o átomo era uma esfera maciça, mas que era uma esfera maciça que tinha massa de carga positiva, né, que está representada pela cor verde aqui na imagem, e tinha elétrons, né, cargas negativas incrustadas aqui, grudadas nela. Por isso ficou o modelo conhecido como pudim de passas, né? Como se a massa do pudim fosse a carga positiva e as passas fossem os elétrons que estavam incrustados nela. Então, a maior contribuição aí do Thomson para a ciência foi a descoberta dos elétrons, as cargas positivas presentes no átomo, né? Como o Rutherford era aluno do Thomson, ele já viveu estudando muitos e muitos anos ali os modelos atômicos e tentando explicar qual era a composição dessas partículas microscópicas, né? E aí ele resolveu bolar um experimento que pudesse elucidar melhor a composição de um átomo, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura parecida com o equipamento que ele montou lá, lógico que não é a mesma coisa, né? Ele utilizou lá uma fonte radioativa, por isso que não é a mesma coisa, porque foi reproduzido só para fazer o vídeo e mostrar como mais ou menos era o equipamento dele. E essa fonte radioativa emitia partículas alfa, né, que também são chamadas de raios catódicos, raios de carga positiva, né? E aí ele passou esses raios de carga positiva por uma finíssima lâmina de ouro, né? Então, uma laminazinha bem fina de ouro ficou ali para receber. Na verdade, antes aqui ele tinha um anteparo de chumbo, né, para direcionar os raios catódicos só para um ponto. E ele queria observar naquele ponto o que ia acontecer. Então, aqui tinha um anteparo de chumbo para direcionar a radiação alfa, e aqui estaria a lâmina de ouro, né? Aí ele percebeu que, ao passar os raios catódicos pela lâmina de ouro, aconteciam três coisas. A maioria dos raios atravessava a lâmina de ouro como se não houvesse nada, nenhum obstáculo na frente deles. Alguns raios atravessavam sofrendo desvios, como esses demonstrando aqui, e alguns batiam e voltavam. A minoria batia e voltava, a maioria passava direto e alguns atravessavam sofrendo desvio. Através desses resultados, ele concluiu várias coisas. Como é um cara genial, ele conseguiu concluir várias coisas pelos resultados. Se a maioria dos raios atravessava a lâmina sem aparentemente ter nenhum obstáculo, ele concluiu que o átomo não era homogêneo, ou seja, que ele tinha espaços vazios e que a sua massa se concentrava apenas em um lugar, que era o núcleo, né? Então, ele concluiu que o átomo não era uma esfera maciça, e sim que ele possuía espaços vazios. Se as partículas eram desviadas, deveria existir outras partículas de mesmo sinal para que houvesse repulsão dessas cargas e consequente desvio das partículas, né? Então, deveria haver um núcleo de carga positiva que repeliria os raios alfa, que também tem carga positiva, né? Como as poucas que não atravessavam, ele concluiu que era devido à concentração de massa no núcleo, né? Então, ele concluiu que o núcleo concentrava a massa do átomo e também as cargas positivas, né? E aí, para explicar a neutralidade do átomo, ele disse que os elétrons ficariam orbitando ao redor do núcleo, como se fossem planetas ao redor do Sol, aqui, se a gente pensar no sistema solar, né? Então, o modelo do Rutherford também ficou conhecido como um modelo do planetário, né? Porque seria o núcleo, o centro, né? O Sol ali do átomo, e os elétrons seriam os planetas orbitando ao redor dele. Então, olha quanta coisa interessante aí que o Rutherford descobriu com esse elemento, né?
Então, ele descobriu a presença dos prótons, que seriam as cargas positivas que repeliam os raios catódicos, né? A eletrosfera, onde os elétrons estariam orbitando ao redor do núcleo, que o átomo não era homogêneo e concentrava sua massa no núcleo. Aí, para explicar como que havia tantas cargas positivas lá no núcleo do átomo e elas não se repeliam, ele propôs também a existência dos nêutrons, que seriam partículas descarregadas que teriam a função de reduzir a repulsão existente entre os prótons que ficavam concentrados no núcleo. Então, muitas cargas positivas juntas tendem a se repelir, né? E aí os nêutrons vêm para balancear essa repulsão e tentar deixar o núcleo mais estável. Por último, para complementar o modelo atômico do Rutherford, veio o modelo do Bohr, né? Para responder a pergunta, se os elétrons são negativos e os prótons positivos, por que os elétrons não se chocam e ficam grudados lá no núcleo, né? Deveria existir uma atração entre eles. E aí o Bohr propôs que a eletrosfera possuía camadas que tinham níveis de energia fixo, ou seja, órbitas definidas para que os elétrons fizessem trajetórias ao redor do núcleo do átomo, né? Mas ainda tem o modelo do Sommerfeld, né? Que depois foi utilizado pelo Linus Pauling para montar o seu diagrama, que também classificou essas camadas da eletrosfera em subcamadas, mas isso a gente vai estudar posteriormente, que é o modelo do Sommerfeld. A contribuição do Bohr seria a existência das camadas da eletrosfera, que seriam níveis de energia fixo, onde os elétrons fariam órbitas ao redor do núcleo. Beleza? E aí ele também propôs o salto quântico, né? Que quando um elétron recebe energia, ele tende a saltar para uma órbita mais externa ao núcleo, né? E aí, quando ele salta para essa camada mais externa, ao retornar para a camada mais interna, ele emite essa energia que ele recebeu na forma de luz. Então, ele pode receber essa energia de várias maneiras. Pode ser com calor, pode ser com eletricidade, pode ser com luz. E aí, recebendo essa energia, ele pula para uma camada mais externa, mas quando ele retorna, o único meio de ele emitir essa energia que ele recebeu é na forma de luz, pacotinhos de luz, que são chamados de fótons, né, que vão ter uma energia quantizada, que é a energia necessária para um elétron pular de uma camada mais interna para uma camada vizinha mais externa. Beleza, pessoal? Então, essas aí são as contribuições dos modelos atômicos para o que sabemos até hoje sobre a estrutura do átomo. Nas próximas aulas, a gente continua falando sobre as propriedades atômicas. Obrigado pela atenção de todos aí. Até a próxima.